dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Uma novidade para nós, né? A gente dá as aulas de modo online, uma experiência. Confesso para os irmãos que tenho que aprender algumas coisas, né? Eu sou um pouquinho atrasado com relação a mídias sociais, mas nós temos que evoluir sempre, né? Espero conseguir transmitir a mensagem na aula de hoje e não poderia deixar de tocar no assunto, né? Nós estamos passando uma situação diferente no nosso país e no mundo, onde as pessoas temem por algo que é microscópico e que se multiplica e pode estar em vários lugares. E a gente não está sabendo lidar muito bem com isso, né? Eu falo a gente, todos nós, habitantes do planeta. Todos os países estão passando por uma situação de aprendizado. E para nós não está sendo diferente. Inclusive como Igreja de Cristo, nós temos que aprender algumas coisas. A palavra de Deus diz assim que nós não poderíamos deixar de congregar, está lá em Hebreus, né? E nós não poderíamos deixar de congregar como é costume de alguns. E a gente pregou isso a vida toda. E agora nós deixamos de congregar. Fomos obrigados, né? E não foi um ou outro, foi toda a igreja. Deixamos de congregar pessoalmente, né? Estou falando nesse sentido. Mas como corpo de Cristo, nós continuamos unidos. E aí aqui também no que eu estou fazendo agora, o que os outros professores de escola dominical, os pastores da igreja vêm fazendo, também é uma forma de congregar. E nós aprendemos essa nova forma de congregar. Quero compartilhar com os irmãos na aula desse domingo um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 1 até o 11. É um texto conhecido da igreja, onde João Batista, quando estava preso, ele teve dúvida se era o verdadeiro Jesus que fazia aqueles milagres, né? E eu peguei esse texto e preparei essa mensagem, por quê? Porque de certa forma, nesse momento, irmãos, nós somos crentes como João Batista, somos pessoas salvas, temente a Deus como João Batista, porém nós estamos também encarcerados como ele, lógico, não por condenação por crimes e nada, mas nós estamos confinados como ele estava. E ele também não merecia estar ali, como nós não merecemos ficar confinados também. É uma situação. E aí nós estamos confinados, fomos forçados a isso, como aconteceu com João Batista. E no nosso meio muitas pessoas também ficaram, como ele ficou, em dúvida. Por que Deus está permitindo isso? Por que nós estamos passando por isso? E essa palavra ela vem trazer para nós, de certa maneira, o conforto que vem de Jesus, né? Então eu quero fazer a primeira leitura, que é no capítulo 11, como eu citei. Eu vou ler o versículo 1, diz assim: Tendo acabado Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Esse é o versículo 1. Jesus naqueles dias estava fazendo o que, irmãos? Ele estava cumprindo a sua missão. Ele ensinava a palavra, ele pregava a palavra e curava os enfermos, fazia o seu trabalho, ele seguia a sua missão. Tanto que o versículo diz assim: Tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E até hoje ele continua pregando, só que ele prega hoje por meio do Espírito Santo, que nos revela a palavra, e Jesus Cristo é a palavra, né? E aí o versículo 2 diz assim: Quando João ouviu no cárcere, ou seja, confinado, né? Vamos usar esse termo hoje, aproveitar esse momento, e vamos dizer que ele no cárcere ele estava confinado. Então quando João estava confinado, ele ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Esse é são versículos 2 e versículo 3. João estava encarcerado, e naquela situação difícil, próximo da sua morte, ele teve dúvida se o Jesus que ele tanto pregou era aquele Jesus que se manifestava ali. Ele ficou em dúvida. Por quê? Porque a situação dele era de confinamento, ele estava afastado de tudo e de todos. E naquele momento, mesmo sendo um homem de fé, um profeta, um pregador da palavra de Deus, João Batista se sentiu confinado, se sentiu afastado até de Deus. Ele teve dúvida na sua fé. É uma dúvida que todos nós estamos sujeitos. Talvez hoje, você aí na sua casa, junto com seus familiares,
nas suas orações, no seu momento de dedicação a Deus, aí, quando você reúne a sua família, talvez você também tenha dúvida se Jesus está operando milagres lá fora, se Jesus pode curar essa doença que está aí no mundo. E eu quero dizer para você nessa manhã que Ele pode. Do mesmo jeito que João Batista estava ali confinado, estava no cárcere, e ele teve dúvida, muitos de nós podemos ter dúvida. Por que Deus está permitindo que aconteçam essas coisas? Então nós vamos ver a resposta de Jesus aqui. Jesus no versículo 4 ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E o versículo 6 diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, João Batista teve a confirmação. Talvez hoje, nesse momento que o nosso país vem passando e que o mundo vem passando, quantos e quantos cristãos confinados na sua casa ficam em dúvida se essa doença tem cura ou não, as pessoas com medo de contrair a doença, todos nós, de certa maneira, preocupados com a contração desse vírus, né? Mas nós sabemos que nós estamos confinados aqui, irmãos, mas Jesus está lá fora curando. Jesus está lá fora continuando a obra dele, visitando os hospitais, visitando as pessoas que estão enfermas, está te visitando também. É o mesmo Jesus. Da mesma forma que ele disse para João Batista aqui: olha, quer saber se eu sou o Cristo? Então anuncia, João Batista, que os surdos estão ouvindo e os cegos vendo, que os coxos andam, os leprosos são purificados. Irmãos, hoje continua a mesma coisa. Enquanto nós estamos confinados na nossa casa, né, permanecendo ali, eles chamaram de enclausuramento ou de afastamento social, cada um chama de um nome. A mim não interessa qual é o nome que chamaram, nós estamos enclausurados hoje. Não podemos abrir nem as igrejas, mas eu quero dizer para você que Jesus continua fazendo a obra dele. Assim como ele respondeu para João Batista, nessa manhã ele está respondendo para você. Crê que ele está lá fora curando. Crê que ele está nos hospitais curando. Ele continua fazendo o trabalho dele. E ele vai fazer com que passe essa situação desse vírus também. E nós estaremos em paz e livres. E quando ele deu essa palavra para João Batista, irmãos, foi um conforto muito grande para ele. Porque ele entendeu que aquele era o verdadeiro Cristo que ele esperava. E essa palavra tem que trazer um conforto para mim e para você nessa manhã também. Nós precisamos entender que o Cristo já veio para nós, que Jesus já é o nosso Senhor, e Ele continua a sua obra. Se você não está podendo sair para as ruas, se você não está podendo ir para o seu trabalho para ver o que Deus está fazendo, eu quero que você, por meio da fé nessa manhã, receba essa palavra. Ele está curando, Ele está levantando aqueles que estão caídos, Ele continua salvando, Ele continua visitando os oprimidos, porque o trabalho dele continua. E não é o enclausuramento da igreja, não é nos fechar nas nossas casas que vai fazer com que ele não continue trabalhando, porque ele está trabalhando. Nós temos que crer nisso. E quando você sair dessa situação aí de afastamento social, você vai ver quantas coisas maravilhosas que Deus fez lá fora. Quantas pessoas estão sendo curadas. Notícias estão chegando de pessoas que estão sendo medicadas com A ou B e estão sendo curadas. De pessoas que estavam na UTI e foram curadas, já estão se restabelecendo. Então, é Jesus que está fazendo essa obra. Crê que Ele não vai deixar ninguém perecer. Ele tem um plano na nossa vida. Ele tem um plano para a igreja, com essa situação foi colocada. Assim como Deus tinha um plano na vida de João Batista. Ele veio, anunciou a vinda do Salvador, e aí naquele momento ele não queria morrer sem saber se ele pregou a pessoa certa. E Jesus revelou para ele: nenhum de nós vai morrer, nenhum de nós vai perecer, porque Jesus está cuidando de nós. Que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração nessa manhã. E aí Jesus ele fala assim: bem-aventurado, no versículo 6, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não ter dúvida de que Ele pode fazer. Amém? Nós não devemos ficar em dúvida quando a palavra se cumpre, porque Jesus é Filho de Deus. E Ele está cumprindo a palavra. Pode ter certeza que muitas vezes estão sendo transformadas. Eu quero dizer para você nessa manhã uma palavra profética. Pessoas que não estavam frequentando a igreja e que se sentiram distanciadas de Deus e que agora têm vivido esse momento,
Quando a igreja abrir suas portas, essas pessoas voltarão para a igreja. Creia no que eu estou te dizendo. Tenha fé nessa palavra. Muitos que viram a sua família se reunir em oração dentro de casa, por causa desse período de confinamento, vão voltar para a igreja junto com as suas famílias. Eu creio dessa forma. Eu gostaria de transmitir essa fé para você nessa manhã, que você também crê. Não vai servir de afastamento, irmãos, mas vai servir de união. Nós vamos estar tão sedentos de poder pisar na igreja novamente, que a igreja vai lotar no seu primeiro culto, com a presença dos irmãos novamente. Creia nessa palavra. Assim como João Batista teve dúvida, pode ser que alguns de nós tivemos dúvida, mas nessa manhã eu quero contribuir para que você não tenha mais dúvida e creia que Jesus continua fazendo milagres lá fora e que Ele vai fazer um milagre muito grande na sua vida também. Na onde você estiver, que essa palavra possa te atingir nessa manhã. Aquilo que eu não pude passar para você pela minha incapacidade, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Leia esse texto que eu li novamente. Medite nessa palavra. Creia que Jesus pode fazer algo extraordinário e Ele não precisa de uma igreja física aberta, Ele não precisa que o povo se reúna para isso, porque Ele é o Espírito Santo, Ele visita através do Espírito Santo e Ele pode estar em todos os lugares. Ele não depende de um lugar, de uma reunião, Ele depende da nossa fé. Quando Ele fala isso com João no capítulo 6, Ele deixa claro que aquele que reconhecer Jesus como Senhor e não tiver dúvida sobre o seu poder, esse não vai ser envergonhado nunca, porque ele adora de todo o coração e ele não vai ser iludido, né? Eu quero ler também com vocês agora o versículo 7 até o 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísse a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, sim, que saísse a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que veem roupas finas assistem nos palácios reais. Os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saísse, para ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E o versículo 11, para ele finalizar. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse é o versículo 11. João Batista, ele ficou em dúvida se era Jesus, porém o Senhor não tinha dúvidas que João Batista era o seu servo fiel. Jesus confessa João Batista como um servo fiel. E aí o que ele faz? Ele apresenta dessa maneira, né? Assim Jesus faz conosco hoje. Você está confinado com a sua família, está com medo de sair lá fora por causa do vírus, está obedecendo às autoridades. Deus vê em você um servo fiel. Ele não vai permanecer, Ele não vai permitir que praga nenhuma entre na sua casa. Ele vai cuidar. E Ele está cuidando. E pode durar o tempo que for. E outra coisa, irmão, tem muitas pessoas preocupadas com a situação financeira depois. Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Creia nisso, porque Ele está cuidando de você. Assim como mesmo com a dúvida de João Batista, Jesus confessou João Batista como o maior dos profetas que já pisaram essa terra. Mas Ele diz assim, lá no céu, o menor é maior do que ele. Aí Ele já está falando do Espírito Santo, é um outro assunto. Nós vamos entrar, o menor, quando Ele fala, não é em poder, mas é na sequência, na autoridade do Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que todos nós, porque Ele é o Espírito de Deus operando. Nós vamos entrar nesse tema agora, mas eu quero que você entenda que Deus revelou, através de Jesus, revelou João Batista como um servo fiel. E mesmo com todo o medo que as pessoas têm passado, seja um servo fiel, porque Ele vai revelar você também, Ele vai cuidar de você. Assim como Ele preservou a fé de João Batista. Sim, porque o ato de Jesus preservou a fé. João Batista estava perdendo a sua fé. E quando Jesus vai lá e diz assim, no versículo 4, diz, ide anunciar a João que estás ouvindo, que o que estás ouvindo e vendo. Versículo 5, os cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava
restabelecendo a fé de João Batista. Que essa palavra nessa manhã possa restabelecer a tua fé e deixar a tua fé na posição de sempre, confiante em Deus, esperando que Ele faça o melhor. Eu encerro essa palavra aqui, desejando que Deus continue cuidando de você, que a bênção de Deus seja abundante na sua casa, com a sua família, sobre todos nós, sobre toda a igreja. Que Deus continue abençoando a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja, pelo quanto eles são usados, porque no momento que todo mundo ficou perdido e não sabia para que caminho levar, Deus, usando o servo dele, deu novas ideias, colocou no coração da liderança da igreja que continuasse a escola dominical de forma online. Deus tem usado os irmãos, eu sei que tem sido uma bênção, Deus tem abençoado os pastores, e assim continua a igreja, e que Deus continue abençoando. Fica com Deus.